Vamos continuar falando um pouco mais aqui sobre esse tal de acasos, né, e as coisas evoluírem. Vejam bem, considere o seguinte, vamos colocar isso como apenas uma hipótese, ok? Sem comprovações. Vamos assumir que o nosso universo está se dirigindo a uma meta. Então as coisas não podem ser 50-50, que se uma coisa é meio a meio, você vai ter sempre a tendência de infinitas jogadas, você permanecer no mesmo lugar. Quer dizer, se eu jogo uma moeda não viciada, cara e coroa, e vou registrando no papel, pode até ser que se eu só tacar a moeda 4, 5 ou 3 vezes, eu vou ter um predomínio só de cara ou só de coroa. Se eu concluir com base nessas observações restritas, eu vou tirar conclusões errôneas sobre a natureza das coisas. Eu preciso fazer uma quantidade de experimento muito grande para conseguir perceber as coisas. E daí, no caso de uma moeda ou de um dado não viciado, que teria 6 faces, mas levando em conta que são não viciados, num dado eu teria uma distribuição, né, igualitária dos 6 números. Numa moeda eu teria uma distribuição igualitária no cara e coroa. Mas assim, tudo isso a gente pode reduzir a uma chance de 50-50. Isso é o que aquela tal de aleatoriedade. A aleatoriedade é justamente essa questão. A aleatoriedade é, por assim dizer, uma distribuição igual. Pode ser uma coisa entre cara e coroa, pode ser entre número 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser entre 300 coisas diferentes, só que igualmente distribuídas. A aleatoriedade diz respeito a uma chapação, né, digamos assim. Tudo tem a mesma probabilidade de ocorrer. Bom, se no nosso universo as coisas fossem assim, a gente nunca teria chegado a esse ponto. Vocês concordam comigo? Porque se a gente for expandir isso para o infinito, quer dizer, a gente teria andado em círculos. Algo me diz que não deve ser assim. Então vamos assumir o seguinte. Essa distribuição 50-50, vamos dizer que ela talvez seja 60-40. Quer dizer, a tendência da coisa avançar em rumo a alguma meta maior de ordem, né, de paz, etc., é de 60%. E a probabilidade da coisa ir para um estado mais caótico, ruim, né, infernal, é 40%. Então, se a gente tiver essa distribuição assimétrica, né, quer dizer, existe uma probabilidade um pouco maior da coisa andar para frente, e quando eu falo andar para frente é em sentido muito mais profundo do que simplesmente um caminhar espacial. Então, se a tendência de andar para frente é maior do que andar para trás, digamos em 20%, existe um determinismo de acertos prevalecerem sobre erros. Porque a cada 10 jogadas que eu faço, ou 100, ou 1000, ou 10.000, 600, 60 ou 6, né, vão dar certas. E 4, 40, 400 vão dar errado, digamos assim. Então, no geral, eu caminhei para frente mais do que eu caminhei para trás. Então, o balanço geral do meu movimento vai ser ter caminhado para algum lugar. Isso faz mais sentido para você do que ficar andando em círculo a vida inteira? Ou não faz sentido? De novo, né, para uma pessoa muito treinada no racionalismo, o cara vai querer um monte de prova e tal, mas para uma pessoa que já tem o espírito ligeiramente desperto, isso vai fazer sentido, né? Vai fazer um sentido muito profundo.
Então, olha só, esses 60% a gente está associando a fases construtivas. Isso tem a ver com determinismo e também com livre-arbítrio exercido de maneira inteligente. Essas fases destrutivas também têm a ver com um livre-arbítrio, que eu vou chamar aqui de livre escolha, quando essa liberdade for usada num sentido a levar a erros que trazem dor para a gente, né? Então, assim, no nível humano, a gente pode escolher livremente e chegar a erros ou acertos. E daí vai vir a pessoa, né? Sempre tem um engraçadinho, né? Que fala, mas erros e acertos vai depender do que você considera como erro ou acerto, né? Para uma cultura é de um jeito, para uma pessoa tá? Ok, eu entendo, né? Que assim, para um grupo, uma coisa que parece algo, uma prática correta, para outra não vai parecer, e por aí vai, etc, tudo mais. Mas a gente não está fazendo aqui uma análise de formas, mas sim uma análise substancial, né? Então, nesse sentido, a gente pode absolutizar essa questão do que foi errado, o que foi acertado, né? Se você faz uma coisa que te leva a um estado de consciência menor, que lhe traz uma dor interior profunda, você errou. Se você faz uma coisa que te leva a um estado mais expandido de consciência, a uma vida mais plena, a uma capacidade maior de lidar com a complexidade, você acertou. Mesmo que a forma de você fazer chegar a esses erros e acertos sejam diferentes nas mais diversas culturas. Isso vai depender do contexto, mas o significado mais profundo, não. Vai se refletir diretamente na alma. Então, isso é outra coisa que pessoas ainda não despertas vão ter que trabalhar para compreender, né? Então, esse delta de 20% é a quintessência que caracteriza a evolução. Não nos preocupemos com os números, nos preocupemos apenas o fato de que existe uma assimetria que, se não houvesse, não garantiria que a vida evolua aqui nesse planeta. E daí, voltando aqui à questão, a gente pode, né, falar justamente isso, né? Essas duas coisas, essas duas liberdades, elas não são liberdades totais. Elas estão circunscritas num determinismo maior. Por exemplo, eu posso, se eu fosse um gênio, né, um talento da ciência, eu podia bolar uma bomba, instalar ela no planeta e explodir esse planeta. O intelecto tem capacidade de fazer isso. A humanidade hoje em dia tem capacidade de se destruir organicamente. Isso não significa que fazer isso não vai ter consequências, mesmo que a humanidade não reconheça isso, né? Então, assim, você tem o poder de fazer coisas que são catastróficas, mas você não está isento dos efeitos disso, né? Então, assim, não é porque eu tenho liberdade na causa que os efeitos vão ser livres. Os efeitos, eles vão estar presos a causas e vão se dar deterministicamente até as suas consequências finais, como dar um tiro de canhão, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente também no nosso estudo aqui. Bom, isso vai ficar mais para frente, né? A gente vai ainda continuar desenvolvendo essa ideia. Até a próxima.